Eu julgo que, em certas circunstâncias, vale a pena começar por perguntas muito triviais. E a pergunta trivial que me veio ao espírito, que me veio várias vezes ao espírito quando trato destes assuntos, é esta, porventura demasiado simples e demasiado ingênua. Porque é que o capitalismo, numa fase que hoje sabemos situar historicamente, e sabemos situar não apenas na sua duração, no seu significado, mas também nos seus limites, porque é que o capitalismo conheceu uma fase, fazendo uma tradução não muito correta, no livro que tenho o título, no livro que tenho a memória, aliás, ele está traduzido em português, o título correto, e o título correto é A Sociedade da Abundância. Porquê é que o capitalismo conheceu uma fase de abundância? Ou, na tal tradução menos correta, porquê é que houve uma fase afluente do capitalismo? Esta pergunta, como digo, advém também do próprio facto de hoje sabermos ver o inverso disto. Isto é, de sabermos ver o momento em que, se não a dilapidação, pelo menos o não uso equilibrado da riqueza criada é muito significativo. Ora bem, esta pergunta trivial, se for legítimo fazê-la, eu acho que ela foi mais bem respondida do que em qualquer momento, por um economista que eu muito admiro e que justamente é o autor desse livro, A Sociedade da Abundância, que aliás era um livro que foi traduzido em Portugal nos inícios dos anos 60, se não me engano, e foi traduzido por Henrique Barros, o primeiro presidente da nossa Assembleia Constituinte. Esse autor é Galbraith, que evidentemente é um dos economistas populares, até fez uma excelente série de televisão sobre grandes temas económicos, como certamente muitos aqui nos lembramos. Mas é um economista, foi sempre um economista de grande profundidade e de grande atenção à história. De resto, eu lembro-me sempre, este é um pequeníssimo episódio, lembro-me sempre de uma coluna regular que ele tinha no New York Times, se não me engano, e que tinha, em dado momento, discutia-se na América as políticas de Clinton justamente para um sistema de saúde, para o acesso à saúde. E o título, eu recordo-me deste, estou estritamente a citar de memória, o título era Acusem a história, não os liberais, isto é, os democratas. Não é? E o Galbraith explicava numa pequena coluna de jornal porque é que havia políticas públicas ou políticas sociais, porque é que havia uma função, estamos na América, portanto, sabemos até relativizar isto. Porque é que havia um papel denso, significativo na economia americana? E porque é que se discutia se a esfera pública, se o Estado deveria ou não tomar mais funções, como alguns temiam e se opunham, ou se, pelo contrário, o Estado era um usurpador dessas funções e, portanto, era alguma deriva política de alguns, neste caso os democratas americanos, mais estatistas, que queriam promover isso. E o Galbraith dizia, como já enunciei, se querem acusar alguém, não serão os democratas que estão no poder, acusem a história. Porque a razão pela qual justamente é necessário uma esfera pública é porque houve processos, dinâmicas sociais, processos intensos de quê? Bom, de passagem de industrialização, de urbanização, de necessidades de qualificações, etc. Pouco os argumentos, porque evidentemente os presentes estarão perfeitamente por isto de haver o conjunto do argumento. Isto que era uma polémica política, local, num determinado momento, tem, nesse livro que acabei de citar, uma expressão muito mais
esta parte não me esqueci, eu queria fazer uma pequena citação disto mesmo, e justamente o Galbraith fala no caudaloso fluxo de bens e serviços que ano após ano a nossa riqueza nos vai oferecer. E ele explica essa riqueza, isto é, a possibilidade de termos bens e serviços crescentemente disponíveis, explica exatamente pelas tais dinâmicas da história, pelos tais movimentos, fossem de industrialização, de urbanização, das grandes migrações, enfim, falando da América, as grandes migrações da natureza transcontinental, falava disso tudo e justamente punha essas dinâmicas como o centro deste facto que era exatamente podermos, sabermos, por esses motivos, podermos ter esse caudaloso fluxo de bens e serviços. Mas ele acrescentava justamente que é preciso haver, o início da frase os meios de alcançar primeiro e manter depois um certo equilíbrio nesse caudaloso fluxo. Isso tem a ver exatamente sobre processos, sobre formas de organização da sociedade, nos quais os efeitos, não apenas a esfera pública em si mesmo, mas exatamente a sua capacidade redistributiva, a sua capacidade de gerar com isso mais riqueza, até se quisermos, era isso que estava no centro do problema. Ou seja, talvez eu possa responder também de forma simples e trivial à pergunta igualmente simples que fiz há pouco, dizendo que exatamente os momentos de afluência, de criação de riqueza, particularmente presentes na história do capitalismo, provavelmente alguns de nós ligarão isso exatamente a um papel, que é um papel não apenas redistributivo, mas sobretudo é um papel inclusivo, que é protagonizado por esse enorme perímetro de questões que, em geral, associamos ao Estado providência e que, obviamente, não tem apenas a ver com com a materialidade do Estado em si mesmo, isto é, quer com as generalidades das políticas públicas, quer com as políticas sociais em si mesmo. Aliás, não sei se vou ser capaz de citar direito, mas costuma dizer o nosso colega, o nosso amigo Jorge Leite, que o Estado Social, o Estado de Providência, deve, em primeiríssimo lugar, ser exatamente qualificado como Estado de Direito. E é enquanto Estado de Direito que ele assume também a qualificação de Estado Social e de Estado de Providência. E, portanto, não é apenas uma materialidade do Estado através dessas políticas, é, desde logo, aquilo que é mais imaterial, mais substantivo, que é exatamente a produção e a difusão de direitos. E é nisso que está, acho eu, a base dessa natureza inclusiva de um determinado momento, que agora se calhar já podemos supor historicamente passageiro do capitalismo. É isso que é esse, porventura, o legado que um tema como este do Estado de Providência nos deixa, um legado que eu gostaria de ver, sobretudo, como algo que nos habilita a responder de forma necessariamente não definitiva, de forma necessariamente, digamos, para debate, nos autoriza a ver esta tal dimensão que estou a associar ao capitalismo, que é essa dimensão inclusiva. Que, evidentemente, existiu por uma razão principal. É que o mecanismo principal também que a originou foi exatamente o significado que se deu ao trabalho. Isto é, o facto do mercado de trabalho, para quem outra expressão, do mercado de trabalho ser não apenas o mecanismo principal dessa lógica inclusiva, como ser também o processo pelo qual esses processos, que não são meramente contratuais e muito menos meramente bilaterais, de avocar força de trabalho, uma pessoa a determinados processos, é o mercado de trabalho que
vem exigir muito do que justamente está ligado a outras dimensões do Estado. Eu vou admitir, portanto, que é esta uma explicação possível à tal pergunta simples. É verdade, contudo, o segundo ponto, que o Estado tem hoje, nas discussões, seja ela de que natureza for, tem hoje uma dimensão que é, como há pouco quis sugerir, muito complexa. Isto é, o que é o Estado afinal? Há aqui sempre uma permanente pergunta sobre a morfologia do Estado. E nós sabemos bem isso quando, por exemplo, quando assistimos aos debates públicos e aos debates que hoje em dia extravasam e vêm para a esfera pública. A morfologia do Estado, eu creio, que observei do índice que este número da revista nos mostra bem isso, mostra que essa morfologia é de facto complexa. Isto é, o Estado discute-se muito, digamos, porventura, nos direitos que institui, pela materialidade que assume do ponto de vista das políticas que gera, mas o Estado nessa grande densidade é também outra coisa que a mim me parece crucial nisto que discutimos quando discutimos o Estado Providência, que é exatamente a natureza do Estado enquanto administração. Como sabemos, há quem tenda a minimizá-la. Mas eu interrogo-me exatamente quando leio as palavras sensatas de gente como Karl Breit, interrogo-me se essa dimensão de administração, ou seja, o Estado não é só produção legislativa, o Estado é em si mesmo uma máquina, que alguns qualificam negativamente, mas que eu acho que vale a pena também discutirmos até que ponto ela é uma máquina qualificável positivamente. Essa dimensão, à medida que vemos as sociedades estreitarem-se e vemos esta tensão criativa e relativamente rica que existiu durante muito tempo, porventura, enfim, na época do Estado de Providência, esta tensão entre mercado e Estado, à medida que vemos este desequilíbrio funcionar e funcionar em proveito de um dos lados do mercado, exatamente interrogo-me também até que ponto é que uma sociedade desprovida de mecanismos que lhe deem capacidade de se autogerir, de se governar na sua dimensão mais material, não é ela também uma sociedade mais estreita. O meu terceiro ponto, e não estou a olhar para o relógio, não queria ultrapassar o tempo, mas este é muito breve. O meu terceiro ponto é exatamente para discutirmos um dos aspectos deste debate, que já é velho, que já é antigo, evidentemente, sobre a questão. Não são só os economistas que conhecem a teoria da escolha pública, a teoria da escolha pública, que justamente foi puxada para cima nas formas de popularizar, não apenas em termos académicos, mas também nas formas de popularizar a economia, e teve, aliás, os seus prémios Nobel, aliás, o prémio Nobel de James Buchanan, que era, faleceu há pouco, um economista muito sofisticado, devo dizer, apesar da sua radicalidade individualista, era um economista sofisticado e que merecia ao respeito. Pessoalmente, enfim, eu fiz o melhor que posso fazer, que foi ter dedicado muitas horas de estudo. A teoria da escolha pública, como sabem, introduziu basicamente a questão, tendo isso a ver, não interessa agora para aqui, com as suas raízes metodológicas individualistas, introduziu a ideia da perversidade do Estado e, com isso, estabeleceu as bases para um debate que foi popularizado, evidentemente, sob a forma da minimização do Estado mínimo e da redução do papel do Estado. Isto é, noutras linguagens, a natureza monstruosa do Estado. Justamente essa ideia de perversidade, que é explicada de forma, enfim, relativamente sofisticada, mas sujeitável a grande debate, essa
perversidade do Estado, está hoje, porventura, na esfera pública também para que a possamos observar de outra maneira. E consiste em saber se onde estará, não quero agora aqui tirar nenhuma ilação moral sobre isso, onde estará o essencial dessa perversidade. Se é exatamente nos titulares do Estado, é assim que a teoria explica, por causa das suas funções de preferência individual, como dizem os economistas, se estará nisso ou se estará justamente nos mecanismos que tendem a minimizar esse Estado. A esses mecanismos pode-se chamar justamente de lógicas de cooptação do Estado pelo mercado. E a mim parece-me que é isso que hoje muito claramente constitui um dos polos do debate. Saber onde está a perversidade, se no Estado ele próprio, de acordo com as teorias ultraliberais da escolha pública, ou se, pelo contrário, nos mecanismos que, resolvendo de maneira totalmente desequilibrada essa tensão, repito, acho que em dado momento foi virtuosa entre Estado e mercado, tende exatamente a uma lógica de canibalização do próprio Estado. Chamou-me a atenção, e era com isso, aliás, que queria terminar, e vou terminar, embora não tenha aqui os motivos que vos disse, os números exatos para dizer, chamou-me a atenção um exemplo muito simples, que é o que consiste em olharmos, por exemplo, para a resultante de tudo isso, e para uma resultante muito popular hoje, que é a questão da dívida pública. A dívida pública em Portugal tem a dimensão que sabemos, 50% do PIB, coisa muito recente, não é verdade? Visto que ainda há poucos anos ela era substancialmente inferior, e era inferior à média europeia. E tem uma outra característica que é muito interessante, e quem tem estudado isso tem revelado a dívida pública tem os seus titulares, evidentemente. Ainda há poucos anos, os titulares da dívida pública eram, mesmo quando ela era pequena, eram fundamentalmente credores privados e credores externos. Hoje, esta relação, não se tendo invertido totalmente, como é evidente, alterou-se de forma muito substantiva. E os principais credores do Estado são, usando esta classificação, credores institucionais. Isto é, houve uma boa parte dos credores privados, sob esta designação, quem sabe, houve uma boa parte dos credores privados que foi subtraído à dívida pública, isto é, a quem o Estado deixou de interessar. E até se pode dizer, por exemplo, que o resgate português, como alguns defendem, foi fundamentalmente um resgate desses credores, isto é, um resgate da banca e da banca internacional. Ora bem, talvez seja um bom exemplo para vermos como os processos de cooptação ou de uso, não vou agora concluir se perverso ou não, do papel do Estado, têm calibres muito diferentes e talvez hoje nós possamos, quando notamos que há momentos em que o Estado serve muito funcionalmente a determinadas lógicas de privatização e noutros momentos são essas lógicas que são resgatadas, que são salvaguardadas antes da esfera pública, talvez nós aqui possamos ver, através deste exemplo, mas outros haveria, em que consiste esta tensão entre perversidades várias, aquelas que a teoria da escolha pública começou a propinhar e estas que, de forma bastante mais prosaica, nós vemos nos nossos dias. Estes eram os 3 pontos com que eu queria não apenas contribuir, se tal aconteceu, para este debate, mas, sobretudo, queria prestar a minha homenagem a este número e a quem o organizou, mostrando, do meu modesto lado de economista, mostrando que esta discussão é profundamente enriquecedora e eu tenho a certeza, de tudo que já vi, que este número contribuirá para isso. Portanto, parabéns aos organizadores. Muito obrigado.